Mauro, actualmente la sostenibilidad es más que una tendencia que mucha gente lo ve desde esa línea, la sostenibilidad es hoy relevante, ¿sí? Las compañías se han visto, algunas lo hacen de manera propositiva, algunas otras lo hacen de manera obligatoria, algunas otras lo hacen sin conocimiento del por qué lo hacen. En este caso hay algunas compañías o algunos sectores que han venido haciendo acciones técnicas u operativas que hoy en día les da una ventaja frente al mercado que en lo que se refiere a sostenibilidad. Entiendo que, como lo acabas de aclarar, ustedes transforman el acero. Sin embargo, mi propósito y la razón principal por la cual yo los invité es porque entiendo que ustedes tienen un proceso de economía circular bastante interesante, que muchas compañías de los sectores de la industria todavía están, yo lo digo en párvulos, porque hay compañías que quieren hacerlo, pero como que no saben por dónde, porque lo ven muy costoso, porque lo ven que no funciona, porque lo ven como una, como no lo ven como una oportunidad de negocio, porque al final todavía estamos intentando entender en Colombia, que todavía estamos en una etapa muy verde, digámoslo así, muy chiquitita, que la sostenibilidad puede ser rentable, que la sostenibilidad la puedes adaptar a tu modelo de negocio y puede ser un valor agregado que te va a permitir posicionarte en un sector. Entonces, en este caso, quisiera que nos contaras un poco acerca de todos esos procesos y estrategias innovadoras, lo diría yo, en donde ustedes han aprendido a cómo aprovechar al máximo lo que hacen. Con mucho gusto. Entonces, Mariana, Diaco, nosotros nos reconocemos como una empresa de economía circular. Voy a anticipar un dato, pero 98% de nuestras materias-primas tiene origen certificada de fuentes reciclables. ¿Sí? El acero se puede producir de dos maneras en el mundo. Hay dos rutas que se puede sacar el acero. Una ruta es a través de la minería, donde hay un proceso de transformación de la minería en un alto horno o otros procesos más sostenibles. Y hay otra ruta que es la reciclaje de la chatarra ferrosa. Entonces, nosotros estamos enfocados, nuestra producción totalmente enfocada en la reciclaje de la chatarra, ¿ok? Para que tú tengas algunos números. En Colombia, hoy se genera alrededor de 12 millones de toneladas de residuos, de los cuales unos 10%, 1,2 millones, son chatarra ferrosa, de las cuales nosotros reciclamos 360 mil toneladas, o sea, unos 3% de todos los residuos que se generan en el país. Estos son datos del Ministerio de Ambiente y de 2023. Entonces, para nosotros, el tema de sostenibilidad es un pilar estratégico. La economía circular, de hecho, hace parte de nuestra estrategia de negocios, ¿sí? Entonces, Diaco tiene como uno de los objetivos estratégicos ser un referente en ESG y que, la verdad, todo lo que hacemos en nuestros procesos, de alguna manera, esté aportando a la economía circular de manera sostenible. No solamente hablando de temas ambientales, sino también de temas sociales, de inclusión. Todos estos temas para nosotros componen lo que llamamos de sostenibilidad. Entonces, el hecho de tener 98% de nuestra materia prima de origen reciclada nos hace creer que este es un camino y es un tema supremamente importante en la compañía, ¿sí? Entonces, nosotros hemos invertido y desarrollado sistemas y procesos de producción cada vez más eficientes, teniendo como referencias números internacionales. Y Diaco, de hecho, se ha convertido en una siderúrgica que tiene números de referencias importantes para el mundo, como referencia de muchos temas ambientales y también sociales, ¿sí? Yo creo que assim creemos que para o futuro, cada vez mais, Diaco deve seguir creando e invertindo mais em temas de sustentabilidade. Cuando tú hablas de acero ferroso, ¿a qué te refieres?
cuál es la característica del acero cuando es ferroso. Porque entiendo que no lo tomas todo, entonces por eso me quedo hablando yo, ok, ¿qué es acero ferroso? Sí, no, la gente siempre puede confundir que es hierro, que es acero, ¿sí? Pero ese es un tema de composición química. De una manera bastante sencilla, nosotros podemos encontrar el hierro, ¿sí? Y podemos encontrar el acero. La diferencia es un tema de composición química. El acero es un producto más que se permite moldar y tener aplicaciones muy distintas del hierro que tiene características que no nos permiten, por ejemplo, moldearlo en formatos que tenemos hoy, por ejemplo, como una nevera, una, o sea, un alambre. Eso no es posible con hierro. Hay que pasar por un proceso de refino, de composición química para obtener un material que sea más maleable y utilizable para los fines que conocemos hoy en día, ¿sí? Hay algo que ha tomado mucha relevancia hoy día y son las cadenas de abastecimiento, ¿sí? O Sí, la cadena de valor. Entiendo un poco, o nos hablabas de la importancia de la economía circular y que alrededor de eso hay unos stakeholders o unos grupos de interés que alimentan este proceso. A veces las empresas dicen, pero cuando hablamos de impacto social, no logramos dimensionar ese impacto hacia dónde va, ¿no? Las empresas a veces dicen, pero impacto social es que filantropía, es dedicarnos a salvarle la vida al planeta y a las personas, porque a veces obviamente la postura del accionista, y lo entiendo, es un tema de dime cuánto dinero me aporta ok. esto y desde ahí yo te digo como hacia dónde nos vamos. Entonces, como que nos contaras un poco en ese impacto social que ustedes han hecho y en esa cadena de abastecimiento, cómo logras tú centralizar todo tu propósito Ok. alrededor de estos terceros. Mariana, ¿tú tienes idea de cuántas familias en Colombia viven de reciclaje? Sé que es algo loco porque yo hoy día no te sé dar la respuesta, ahí se como dicen, me Sí, corchaste en esa. Sí creo que el trabajo del reciclador es un trabajo muy difícil antes de responderte esa sí, pregunta y quisiera obviamente que tú me corroboraras eso, pero yo lo que he visto siempre es el reciclador base, que es el que me sí, recoge en el edificio y llega a la administración y le entrega así todo lo es. que nosotros En- tenemos. Entonces le cuento un poco de cómo funciona toda esta dinámica y cuántas familias están realmente trabajando en esto, ¿no? Nosotros estimamos algo alrededor de 15.000 familias en Colombia trabajando en reciclaje, ¿sí? Y de alguma maneira, por lo que comentei, como dependemos tanto deste insumo que para muita gente parece uma basura, um resíduo, isso é um material supremamente valioso, porque se pode reciclar el acero infinitas vezes. E nós outros, de alguma maneira, aportamos a los ingressos dessas famílias que dependem disto. Como operamos em Colômbia? Nós em Colômbia temos 9 centros de reciclagem e um centro de reciclagem mais grande em nossa planta em Tuta. As grandes cidades de Colômbia que podem generar toda esta chatarra ferrosa, nós acopiamos, aí mesmo nós processamos esta chatarra de maneira industrial. Que seria processar uma chatarra? Era fazer uma compactação e um processo de limpeza, porque sempre que recebemos chatarra, sempre vem madeiras, plásticos, uma quantidade de outros materiais que quando alguém dispõe uma neveira, por exemplo, aí temos espumas, temos uma quantidade de outros materiais que toca a nós outros também a ser o reciclar e dar destinação adequada a cada um destes materiais. Então, em nossos centros de reciclagem, recebemos essas chatarras de las zonas que se generam, onde se generam, e aí um dado importante, la chatarra de Colômbia, uns 60, 70% viene de obsolescência. Ou seja, são materiais que não têm mais utilização e nós de alguma maneira los sacamos. Apenas por aí, uns 15 a 20% é indústria ou, depende do momento econômico, pode ser reciclagem de veículos, sim? Que é outra categoria importante de conhecer como funciona. Pero por ser uma chatarra de origem de obsolescência, sempre vem muito mesclada com outros materiais.
Entonces, nuestros centros de reciclaje, nosotros recibimos, compactamos, limpiamos un poco esta chatarra y enviamos a nuestra planta en Tuta para completar el proceso de industrialización de esta chatarra para utilización de nuestro proceso. En nuestros acopios, já aí nós já interactuamos com provedores muito pequenos, estas famílias que diretamente podem levar a chatarra e vender a nós outros. E aí um processo supremamente importante em que Diaco hace, creio que em Colômbia solamente Diaco hace isto, que é um processo também de inspecção desta chatarra. Muitas vezes as pessoas, pero inspecionar uma chatarra, por exemplo, muitas vezes pode passar de temas radioativos. E já encontramos, por exemplo, equipos médicos que vêm com fontes de radioatividade, que chegam a nós outros, e em todos nossos centros de reciclagem, 100% da chatarra é inspecionado em portales onde se detecta radioatividade. E se aí se detecta algo, bloqueamos a carga, investigamos até encontrar a fonte, la sacamos e damos a destinação adequada. Em nossa planta em Tuta, uma vez mais, temos 4 pontos de inspecção da chatarra. Imagínate se produzimos uma varilla que vai a um edifício, uma casa, e sigue emitindo radioatividade. Então, é um tema que para nós faz parte da construção de um material sustentável que garantiza a saúde das pessoas, garantizar que isso não passe. E já temos casos importantes em el mundo de contaminação de la chatarra por fontes radioativas. Então, é um trabalho importante que se faz desde os centros de reciclagem hasta nossa planta. E nós temos em Colômbia 3 unidades de reciclagem de veículos, desintegração veicular. Um veículo, por exemplo, nós reciclamos hoje em aliança com outros grupos de recicladores específicos de vidros, de plásticos, de materiais que não interessam a nós, mas eles sabem como dar destinação adequada a estes materiais. Mas imagínate que um veículo, nós podemos fazer reciclagem de quase 92%. Hoje solamente não temos solução para as telas, mas os vidros, os fluidos, os não ferrosos como alumínio, os plásticos, as espumas, todo isto já temos aliança com outros recicladores, grupos de recicladores que se alimentam e dependem destes ingressos, não? Trabalhamos em conjunto, dando destinação adequada e fomentando a economia circular. Claro, nos distintos recicladores que trabalham com isto. Pero esto estou falando solamente de la chatarra, porque la chatarra é o principal insumo para produzir el acero. Sim. Pero quando se produz el acero, também se generam outros resíduos, ¿sí? Como o mais conhecido dentro de las siderúrgicas é a escória. Las escórias de acero, las escórias negras, las escórias blancas, que são coprodutos que se generam na produção do acero. Cuando llamas escoria es que como el sobrante de la, sí. de la ¿Te producción. acuerdas que hablamos que la diferencia entre hierro y acero es que tenemos que hacer un refino na Sí. composición química? Aquí es O igual. sea, en ese proceso de hacer un refino para obtener el acero, lo que nosotros limpiamos, esto se concentra en una escoria, que es un componente que es toda la basura, por así decir, las tierras que están mezcladas con el hierro. La escoria es con todo el contaminante que tenía en el acero, en la chatarra, que se genera por el proceso de producción. Entonces, estas escorias, que puede parecer una basura también, nosotros, en alianza con universidades, la UPTC y otras, identificamos maneiras de dar destinação adequada a isto. Imagínate que Diaco, estes são números do ano passado, 2023, nós tivemos um indicador que se chama Índice de Aproveitamento de Resíduos. Ou seja, todos que se generamos de resíduos em la planta, nós medimos, pesamos, conhecemos, nós medimos que tanto nós volvemos à economia circular ou tuvimos que, de alguma maneira, almacenar estes materiais. Nossos índices de 2023 chegaram a 143%. Pero como assim? É que, además de dar destinação adequada a lo que produzimos, já tratamos uns 43% do que teníamos em
em inventários passivos ambientales, por assim dizer, pero já tratamos isto. E temos uma meta de em 3 anos termos zero histórico de materiais, resíduos de produções passadas. Então, em 3 anos, nossa planta em Tuta vai estar completamente limpa de tudo que já se produziu em el passado. E voltando a los coprodutos, então, com essas alianças e com muito conhecimento de nossa gente, nós desenvolvemos materiais que se podem reutilizar na construção. Pisos, adoquines, bloques. Nossa planta tuta, se tu te das conta em uma visita já, passando por la carretera, tu vas a ver que a planta está toda com bloques ao redor. Durante todo ese proceso de transformación del acero, ¿en qué etapa están ustedes con todo lo que tiene que ver con transición energética y este consumo y el consumo hídrico? Porque asumo que esta producción implica un consumo importante, no sé si en agua, pero energético sí, Sim, estoy claro. segura. Mariana, hoje se habla muito, quando hablamos de sustentabilidade, o principal indicador que queremos entender é que tanto estamos emitindo de CO2, gás de efeito invernadeiro, sim? E as métricas que temos hoje são métricas que estão basadas em três pilares importantes. As emissões diretas, essas que são visíveis, quando tu passa por uma planta, está mirando a emissão direta de um CO2. Temos as emissões indiretas, sim, e temos o tema de eficiência energética. Então, claro, a energia necessária para produzir o acero é uma energia que de alguma maneira também emite o CO2. E nós hoje alcançamos, estes são dados de Alacero. Alacero é um grêmio que reúne todos os siderúrgicos de América Latina, ok? E aí, neste grêmio, nós compartimos métricas, números e dados de nossas produções. E dados de Alacero nos mostram, de 2023, mostram que Diaco é a segunda siderúrgica de América Latina com menos emissões de CO2. ¿Sí? Hoje emitimos cerca de 0,25 toneladas de CO2 para cada tonelada de acero producida. Para que tu tenhas uma ideia, Diaco 0,25, números globais ao redor de 2,2. ¿Sí? Okay. O sea, casi 9 vezes menos que o promédio global. ¿Sí? E como nós logramos isto? Claro, temos uma grande ventaja em Colômbia, que a energia é uma matriz energética bastante limpa, basada em energia hidráulica. ¿Sí? Então, essa é uma grande ventaja. Pero desde aí, nós desenvolvemos muitos programas de eficiência energética interna. Então, se tu te das conta que Diaco, em los últimos 2 anos, ha disminuído 15% de la necessidade de energia para produzir el acero. Então, há outros programas e inversões por detrás de esto. Nós sumamos quase 9 milhões de dólares de inversões em temas de eficiência energética. ¿Sí? E ahorita mesmo estamos propondo e devemos aprovar uma nova inversão de um parque solar que vai suministrar quase 17% da energia de nossa planta, com uma inversão cercana a 20 milhões de dólares para construir um parque solar de quase 20 megawatts de potência. Então, são temas que trabalhamos em la companhia, buscando cada vez mais ser referentes em temas de eficiência energética. Nós implementamos há 2 anos um sistema de compensação de energia, ou seja, o aproveitamento máximo da energia, sem ter desperdícios na energia, a potência que chega em nossa planta. Então, implementamos este sistema, um sistema que nos custou quase 6 milhões de dólares. Como líder, ¿qué metas esperas conseguir a 2030? Que es uno de los deadline que tenemos actualmente, 2030 y 2050, pero a 2030, ¿cuál es dentro de tu estrategia, cuál es la meta a la que le quieres apostar para 2030? Eu estou muito seguro que os planos
que temos em Diaco, o músculo financeiro da companhia, que optou por invertir em Colômbia, creyendo no futuro de Colômbia, em la construção deste país que tem muitas oportunidades em infraestrutura, em vivienda. Então, a companhia está segura de que vai invertir em este país. E os planos que temos, vamos por um caminho que é o caminho de sustentabilidade e vamos ser cada vez mais fortes aí. Então, estamos muito seguros de que vamos a construir uma história conectada com uma cadeia de economia circular e que cada vez mais vai estar fortalecida por tudo o que hemos hecho. Então, aí vou tranquilo. Eu creio que o desafio mais importante, e quisiera aproveitar esse espaço para compartilhar, é o desafio de generar a consciência de lo que estamos falando acá em las pessoas, em outras cadenas. Então, te cuento, em 2023, nós sacamos uma DAP. DAP é uma declaração ambiental de produto. O que significa isto? Não? Essa é uma decisão importante. Esse é um certificado que sigue regras internacionais, Uhum. que evalua todo o ciclo de vida de tu processo de produção, desde el consumo de energia, de materiais, origen de los materiales, como tu haces el procesamiento, qué hace con los residuos, qué afectaciones tiene tu producto en toda la cadena. Y desde ahí nosotros abrimos completamente nuestra empresa, los números, los datos. Entonces viene una empresa tercera que es certificada, reconocida, que hace la investigación y nos muestra a todos qué impactos ambientales generamos nosotros para producir el acero. Y ahí están los números. ¿Qué afectaciones tenemos en la agua, Claro, en el aire, en todos los temas, ecosistemas en todo. en Ujú. todos los ecosistemas? Imagínate que en 2023 nosotros sacamos la DAP. Somos los únicos que tenemos una DAP en Colombia. La varilla de Diaco es certificada, primero, que 98% de su origen, de sus matérias-primas, são de origem reciclada. Também certifica todos os impactos que temos. Listo. Excelente. Nós apresentamos esta DAP, está disponível para todos conhecer os impactos de nosso processo, pero que tanto isso é valorado por la sociedade em uma decisão de compra. Ujú. ¿Sí? E quando salimos a visitar clientes, construtoras, explicamos que passa, que nós temos uma DAP, hablamos de nosso produto, a discussão, a decisão de compra não passa aún por aí. E quando salimos a investigar por quê, aí creio que está nossa tarefa para 2030. Cada vez mais generar conhecimento a la gente, generar consciência de isto. E creio que aí o governo hace um papel fundamental. E Colômbia tem uma hoja de ruta para a construção sustentável muito interessante. Essa hoja de ruta nos dá referências de que deve passar de aqui a 2030, de aqui a 2040, 2050. Vou dar-te um dado deste estudo que fizeram. Se estima que 40% das viviendas necessárias de aqui a 2050 há que construir. 40%. Es un montón. O sector de construção é um dos que mais generam emissões de Sí, CO2. sí. Ou seja, se não generamos já a consciência de construir de maneira sustentável, vamos a construir hasta 2050 40% de maneira que não é a mais adequada, Ajá. mais apropriada. Então, cumprir, entender bem como nós podemos cambiar este cenário. E aí, creio que nós, desde a produção do acero, do cimento, temos que construir essa história, transformar esta realidade do setor de construção civil. Este é um trabalho importante que temos que fazer. Em Diaco, quando miramos as metas que estão aí, puestas para 2030, se alguém vai construir com o acero de Diaco, já cumpre todas. Já temos a DAP, já cumprimos com os percentuais necessários de materiais recicláveis, já cumprimos todas.
2040 já cumplimos todo, já estamos trabalhando com o que o setor de construção de viviendas necessita para também cumprir suas metas. Aí estamos dando as condições para que todo o setor esteja alinhado e trabalhando de maneira sustentável. Aí estamos trabalhando e seguro que vamos antecipar cada vez mais estas condições. Bogotá, a alcaldía de Bogotá sacou um decreto este ano importante, um decreto de ecourbanismo, o decreto 582, creio, que é o número. Por exemplo, já define que as construções novas têm que seguir ou cumprir aspectos ambientais de los materiais que se utilizam. Ok. Aí estamos nós listos para apoiar a estas construtoras para que estejam alinhadas e cumprindo os objetivos. E creio que estes decretos que vão, de alguma maneira, exigir que as construtoras e as construções sejam cada vez mais certificadas e sejam mais sustentáveis, isto vai crescer. E vai crescer de maneira muito rápida, porque não temos mais tempo. Sim? As emissões, o impacto ambiental global já está caracterizado e nós não podemos esperar mais. Então, quando falamos de 2030, 40, 50, claro, temos a consciência e já estamos bastante fuertes, bem posicionados para os temas do sector, mas já estamos trabalhando em como vamos impactar e como vamos dar condições para que a cadena, todo o sector de construção, já esteja em condições de sacar cada vez mais edificações sustentáveis.